estarei abordando um tema polêmico e que causa agitação nas emoções das pessoas. A fé. A fé é um sentimento de convicção, de certeza, de algo que você não pode apalpar, pegar, ver com os seus olhos, você não pode provar. Isso é a fé. Certeza daquilo que você não vê, não toca, não prova para outra pessoa. Mas existe dois tipos de fé: fé racional e fé emocional, fé lógica e fé ilógica. Eu estou querendo falar sobre isso a partir do dia que eu vi uma senhora se curvando diante de uma escultura. E por favor, não saia do vídeo, ouça até o final. Eu serei esclarecedor. Eu te amo em Cristo. E por que eu quero dizer isso? Porque, olha, eu sou alguém muito aberto a crenças diferentes, a tipo de crenças diferentes. Sou muito aberto a isso. Eu sou evangélico e não sou fechado à religião católica ou qualquer outra religião. Há pessoas que não pode ouvir um padre falar, não pode ir a uma igreja, porque ele acha que aí ele vai se tornar um católico se ele for à igreja ou se ele ouvir um padre. Ele acha que vai perder a salvação por ir ou assistir uma missa. Já fui a igrejas e pretendo ir mais vezes em igrejas católicas. O que eu irei dizer aqui não é nem sobre o catolicismo em geral. Eu não sei se isso acontece em geral, mas pelo menos em muitos casos acontece. Da fé ilógica. E a fé ilógica ela é perigosa, porque a fé ilógica ela pode levar as pessoas a cometer atos contra o outro, bem como pode te fazer ter atitudes estranhas à normalidade. Eu vi uma pessoa se curvando diante de uma escultura e eu não sei de quem é a escultura, mas suponhamos que seja da bem-aventurada Maria, justa, mulher que viveu uma vida santa Maria, uma mulher de Deus, uma pessoa incrível, uma mulher, desculpe, tá? Uma mulher exemplo para ser seguida. E ela está nos céus, em suas atividades celestes. Ela é uma mulher abençoada. Mas aquela escultura, ela primeiro não é a imagem de Maria, mesmo que as pessoas digam que sejam, porque imagem é a representação, no mínimo, um pouco parecida com o objeto. Imagem é uma representação figurativa, é uma representação da figura, do objeto, pelo menos um pouco parecida. Por exemplo, uma fotografia é uma imagem, um vídeo é uma imagem, uma escultura feita por um artista capaz, competente, que consegue colocar os traços estéticos do objeto. O objeto pode ser pessoa, estou dizendo, o objeto pode ser uma pessoa, pode ser o objeto da arte. Uma escultura feita por um artista, a partir do momento que ele vê, ele tem detalhes daquela figura, daquele objeto, e ele faz uma escultura a partir desse conhecimento. Sim, isso é uma imagem. Mas Maria, nós não sabemos como ela era, porque não há fotografia da época, nem registros detalhados de como era a sua figura, esteticamente falando. Então não é possível ter uma imagem de Maria.
é possível que faça-se uma escultura representativa da sua pessoa. E eu não estou querendo debater, de te falar aqui sobre a escultura em si. Eu quero falar sobre a ação que se dá a essa escultura. Por quê? Maria está nos céus, em suas atividades celestes, adorando ao Criador, ao Deus e ao Senhor. Ela não tem atributos ou características que só Deus tem: onisciência, onipresença, onipotência. Para Maria conseguir ouvir uma oração feita em Ipatinga, Belo Horizonte, Joinville, Natal, Rio Branco, Roma, Tóquio, ela precisa ser onipresente, porque ela precisa estar em todos estes lugares ao mesmo tempo. Também seria preciso que ela fosse onisciente, capaz de compreender todas essas pessoas ao mesmo tempo. E também ela precisaria ser onipotente, capaz de resolver os conflitos, os pedidos dessas pessoas do mundo inteiro ao mesmo tempo. Mas como estes atributos, onipotência, onisciência, onipresença, são atributos somente divinos, lógico que ela não pode fazer isso. Então, por que alguém se dobraria e se encurvaria diante da escultura dela? Agora, o interessante é o seguinte: suponhamos que aquela escultura fosse a sua imagem. Como é possível fazer esculturas, imagens de santos que são conhecidos, mais recentes? Seria inteligível, por isso que eu digo que fé e lógica, não inteligente ainda, e não racional. Seria inteligente alguém dobrar diante de uma imagem, de uma fotografia, para pedir algo? Você acharia inteligente alguém conversar com uma fotografia, pedindo uma fotografia, alguma coisa? Imagina a minha fotografia, alguém lá conversando com a minha fotografia e pedindo alguma coisa. Alguém diria assim: cara, não estou entendendo que aquela pessoa, eu acho que tem algo estranho, não. Conversando, por mais santo que seja a pessoa, por mais justa que seja a pessoa, por mais incrível que seja a pessoa, a sua fotografia, você não conversa com fotografia, você não conversa com imagem. Não é normal, não é inteligível isso, não é? Por isso que eu digo que é fé e lógica. Pela razão de conversar com uma fotografia, com uma imagem, com uma escultura. E pela razão de conversar com a escultura, como que a pessoa representada por aquela escultura tivesse poderes divinos. E não tem, porque sabemos, a menos que a pessoa acredite que existem mais de um Deus. Não só há um Deus, mas também há diversos deuses personificados das pessoas dos santos, capazes de fazer milagres, ouvindo o mundo inteiro, pessoas em todos os lugares. Porque, Emerson, mas é possível que um santo interceda e age e faça milagre? É verdade que um santo, uma pessoa justa, pode interceder em favor de uma pessoa, biblicamente, quando ele está aqui na Terra. Porque depois que ele morreu, o que acontece? Ele não muda seu poder. Ele tem a sua mesma... Por mais que é um ser espiritual, ele não vira um ser divino. Então ele não pode atender o mundo inteiro. É por isso que não pode fazer milagres. Porque ele não pode atender o mundo inteiro, porque ele não é onipresente. Não sei se você possa entender. Eu ouso ainda a falar que eu não sou contra a escultura. Para você ter ideia, que eu não sou radical. Se alguém faz uma escultura de uma pessoa, eu nem vejo como pecado, nem como errado, nem como ilógico. Agora, porque eu vejo uma escultura como uma fotografia, como uma arte. Agora, a partir do momento em que eu atribuo poderes, sejam poderes naturais, de ouvir, de falar, ou sobrenaturais, a uma fotografia, a uma imagem, a uma escultura, eu estou passível de questionamento da minha intelectualidade. Porque como eu vou conversar com
escultura, imagem ou fotografia. Então não sou contra a escultura em si. Pode fazer a escultura de quem você quiser. Aliás, teologicamente falando, não, porque de Deus não se pode fazer escultura. Nem do que há no céu e nem na terra. Para adoração. Nem a escultura de Deus pode ser feita para adoração, segundo as Escrituras. Mas, se você quer fazer uma escultura de alguém apenas para memória ou lembrança, tudo bem. Agora, dobrar diante dela, falar com ela, conversar com ela, atribuir a ela poderes naturais ou sobrenaturais, realmente é algo ilógico, estranho e antibíblico, contrário à teologia cristã. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e se encontraremos lá no topo.